Eu saúdo a todos os irmãos que aqui estão presentes, internautas, ouvintes de Hora Milagrosa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Profeta Santo Irmão Aldo. E em nome desses santos do nosso Deus, eu desejo que todos os irmãos que aqui estão presentes conosco nesta reunião sejam todos muito abençoados por este poder que está presente em nosso meio. Que todos sintam-se abençoados pelo grande poder de Deus, dos seus santos, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Bem como também os ouvintes de Hora Milagrosa, aqueles que estão nos acompanhando através deste canal aqui de Chapecó, sejam abençoados pelo poder de Deus e dos seus santos de grande poder. Irmãos, nós vamos darmos início à nossa santa reunião nesta oportunidade. E eu quero aqui agradecer a presença de todos os meus irmãos que se esforçaram para poder estar aqui conosco nesta oportunidade. Convido os meus irmãos que estão assentados para poder ficar em pé. Nós iremos oficializar a nossa santa reunião através de uma oração. Oremos na sequência. Querido Deus, nosso bondoso e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos na Tua igreja como seus verdadeiros adoradores. E estamos aqui, querido Pai, para poder glorificar o Teu nome, o nome do Teu Filho Jesus, o nome da Santa Virgem Maria. Glorificar também o nome de todos os santos apóstolos que com grande amor, com grande fé, cumpriram com as suas missões de maneira maravilhosa, levando a mensagem de salvação a muitos corações. Queridos apóstolos de Jesus, nós exaltamos todos os senhores, inclusive muitos dos quais o nosso Pai concedeu a oportunidade de estar aqui conosco nesta ocasião. Também exaltamos o Teu bendito nome, ó Santa Avó Rosa, Santa Nova Poderosa, que nos dias atuais está realizando uma obra linda de salvação e de resgate, fazendo o nome mais conhecido do nosso Deus, de Jesus, de uma maneira perfeita. Ó Santa Avó Rosa, te exaltamos, Santa bendita do céu, bem como também exaltamos o Senhor, querido e santo Irmão Aldo, profeta do nosso Deus. Pedimos a Tua presença, Irmão Aldo, para que nós possamos ter uma reunião realmente conduzida pelo céu. E eu, como Teu servo, te peço, querido Primaz, esteja a nos abençoar, a todos nós, e que o Senhor possa ungir a palavra para que nós possamos compreender com exatidão da forma como o Senhor quer falar à Tua igreja e ao Teu povo. Em Teu santíssimo nome, meu Deus, em Teu nome, Jesus, Virgem Maria, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, eu declaro a nossa reunião desta noite oficializada para a honra e para a glória do reino dos céus. Amém
Cantemos, Igreja Forte, de número 1 do nosso inário. Os irmãos que têm os seus lugares poderão estarem se acomodando nos seus devidos assentos. E na sequência, irmãos, de nossa santa reunião, nós iremos entoar alguns hinos que muito glorifica o reino dos céus. E é exatamente porque nós estamos nos aproximando, irmãos, de uma data que para nós tem um grande valor, aonde nós todos iremos comemorar o aniversário de nascimento da Santa Vó Rosa e um aniversário desta igreja, mais uma vitória aonde nós iremos completar 70 anos de existência desta igreja nesta terra, levando aos corações uma mensagem pura, santa, vinda dos céus e dirigida realmente pelo nosso Deus e pelos seus santos de grande poder. E nós estamos em festa, irmãos. E exatamente por isso nós vamos cantar um hino do nosso inário que traz como título Data Querida, de número 195. Adoração à Santa Vó Rosa, de número 181. Vós
finalizando esta parte, cantemos ainda agradecimento à Santa Vó Rosa, de número 184. Amém. Mais uma vez, irmãos, eu agradeço a presença de todos que fizeram seus esforços para poder estar aqui presente nesta santa reunião. Bem como também pessoas que nos honram com a sua visita. Nós ficamos felizes e contentes em poder contar com pessoas que são maravilhosas, que são preciosidades de Deus, que veio nos visitar nesta santa reunião. Nossa fé, ela é firmada em Deus, como o Criador de todas as coisas. Nossa fé é firmada em Jesus, na Virgem Maria, que é a porta da salvação, nos santos apóstolos, nos santos profetas e na Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, porque se cumpriu nela as palavras que Jesus disse que Ele enviaria outro Consolador. E nesta igreja nós também temos um profeta, a qual viveu entre nós, nos governou com o seu corpo físico, mas continua nos governando em espírito, em verdade, o Santo Irmão Aldo. Esta é a nossa fé. E para compreender esses mistérios dos céus, é através de uma busca constante e primeira coisa que precisa existir no coração, a humildade. E pedir ao Espírito Santo direção, e assim Deus vai dando direção e irão compreender os mansos e humildes de coração, esses santos poderosos que o Pai enviou neste presente século.
Sua palavra e seu grande amor, amor de Pai puro e santo, que tira seus filhos da dor. À sua frente, para o caminho iluminado. De dia, a sua retaguarda, para inimigos livrar. E assim Deus, com sua glória, sabedoria e grande poder, através do santo Moisés, grandes milagres ele pôde fazer. Milagres
a saudosa missionária, numa certa ocasião, ela chegou a dizer: meus irmãos, tudo nesta igreja se repete. E isso, irmãos, é uma grande verdade, e verdade absoluta. Se a gente for parar para poder analisar e pensar, por exemplo, até mesmo com a palavra de nossa igreja, da forma como ela é conduzida. Há muitos anos atrás, depois que Jesus subiu aos céus, vitorioso, os apóstolos lançavam as suas palavras, suas mensagens de salvação de um lugar para o outro lugar. E é interessante, irmãos, que eles escreviam cartas e direcionava a uma certa igreja. Assim como o apóstolo São João, que foi preso, e ele escreveu uma carta e mandou à sua igreja. Quero dizer aos irmãos que esta igreja, ela é baseada na verdadeira essência do reino dos céus. E isso é tão verdade que depois que Jesus recebeu lá nos céus, foi coroado como o Santo de Deus, depois que ele preparou nos tempos presentes a Santa Avó Rosa e preparou o Santo Irmão Aldo, as palavras também se cumpriu da mesma forma, escritas e mandadas às congregações espalhadas por este Brasil afora, da forma como o povo precisa, como o povo necessita. E nós vamos ouvir agora, irmãos, a mensagem. Depois nós iremos meditar na mesma. 10 de junho. 2 aniversários que são a garantia da vitória da Igreja Apostólica. Prezados irmãos apostólicos, vamos transcrever uma mensagem do Santo Irmão Aldo do ano de 2013, por ocasião do aniversário da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica, pedindo a união do povo apostólico para que a vitória da Igreja seja certa. Celebraremos, na data 10 de junho, o aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa, mais um ano da existência da Igreja Apostólica, que completa 70 anos de organização constituída de suas atividades. São 2 aniversários, cujas origens, o aniversário da Santa Avó Rosa e a formação do povo do Senhor. São as garantias da vitória da Igreja como o reino dos céus na terra. É a celebração do triunfo do povo de Deus formado por Jesus e o Consolador, para viver unido numa só fé, num só espírito, numa só doutrina, numa só disciplina, que santifica todos os que buscam o aprimoramento, a qualidade do seu espírito, a fim de alcançar a natureza divina, para no final de sua jornada na terra, chegar aos céus e estar sempre com Deus o Pai e os seus santos. São transcorrido 70 anos de intenso trabalho de Jesus nosso Senhor, do Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, serva fiel e escolhida, preparada para ser o consolador de sua promessa.
Trabalho este que tem sido exercido por ambos, cujo valor é imensurável, que não tem como ser medido ou qualificado, tal é a sua magnitude para o reino dos céus e para a redenção e salvação da criatura humana. Trabalho divino que tem garantido a estabilidade moral e espiritual da Igreja Apostólica, que tem inspirado a divulgação das mensagens de boas novas, com o objetivo de santificar as almas para o reino dos céus, que tem garantido a nossa vitória como Igreja Apostólica restaurada e mantida pelo ministério glorioso do Divino Mestre, do Consolador, da Mãe Virgem Maria e do meu ministério, diz o santo irmão Aldo como um profeta do Senhor. Eu, irmão Aldo, e a Santa Avó Rosa agradecemos a todos os nossos irmãos e irmãs que atenderam os apelos feitos, incentivando-os a lutarem pela união de nossa igreja, que nos ajudam com sua obediência e consagração, a fim de que pudesse completar, jubilosos e vitoriosos, mais um ano da existência da Igreja Apostólica na terra e como Igreja do Reino dos Céus. Eu, irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, recebemos de Deus o Pai a missão de conduzir o povo apostólico para os céus, encargo que temos cumprido fielmente com a ajuda e com todo o amparo celestial. Assim sendo, no início de um novo ano para a Igreja Apostólica, pedimos aos irmãos e irmãs de todas as idades que se esforcem a serem unidos com todos os apostólicos, sejam dedicados, dando bom testemunho pessoal de sua fé, sejam unidos em todas as atividades da igreja, que seja no ministério do coral, orquestra, nas atividades dos trabalhos em geral, dos obreiros, dos pastores, que cumpram com a sua missão de levar a mensagem de nossa igreja e o alimento espiritual ao nosso povo, a fim de auxiliá-los no quanto à santificação de sua alma. Pedimos também que os diáconos e diaconisas sejam esforçados para servir a igreja e manter sempre os nossos templos bem cuidados, com zelo e amor. Saibam todos que somente assim é que poderemos vencer uma nova etapa dos nossos trabalhos e celebrar jubilosos e vitoriosos o próximo aniversário de nossa amada Igreja Apostólica. Somente assim procedendo é que poderemos ganhar a coroa de glória prometida ao povo vencedor. Estimados irmãos e irmãs, vamos unir nossas forças, cheios de amor e de fé e de confiança no poder celestial, trabalhar com o propósito de ajudar a Santa Avó Rosa e a Jesus nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria e a minha irmã Aldo, a ganhar e a conduzir almas para o reino dos céus. Comemorem a data 10 de junho, muito agradecidos a Deus o Pai, e ao seu divino Espírito Santíssimo, e ao Senhor Jesus, à Virgem Maria, e ao Santo Consolador e a todo o poder celestial, por mais um ano de grandes vitórias do povo de Deus na terra. Honra, louvor, glorificação aos céus, pela existência da Igreja Apostólica, pela vida, pelo ministério precioso, pelo galardão da Santa Avó Rosa. Parabéns, Igreja Apostólica, parabéns, Santa Avó Rosa, pela comemoração de mais um aniversário e pelas vitórias e bênçãos alcançadas
nestes 70 anos do nosso jubileu. Prezados irmãos, irmãs, internautas, visitantes, eu lhes digo que esta mensagem nos falou sobre 10 de junho, 2 aniversários, que são a garantia da vitória da Igreja Apostólica. E pela ajuda dos céus, nesta oportunidade eu vou procurar dizer à igreja, às pessoas que nos honram com a sua visita, alguns pontos de nossa doutrina, que são muito importantes. E um desses pontos de nossa doutrina é a existência da Igreja Apostólica e a existência da Santa Rosa. Embora este assunto já é bastante conhecido pelos fiéis, mas, irmãos, eu lhes digo que sempre vem em nossas reuniões pessoas que vêm nos visitar e vêm conhecer as verdades sobre as quais esta Igreja Apostólica está a pregar e está tomando conhecimento das verdades dos céus, embora estas pessoas querem conhecer como tudo começou, como se deu. Eu digo aos irmãos que no ano de 1954, um casal de cristão, pastor Eurico Matos Coutinho, irmã Odete Correia Coutinho, foram convidados para ministrar a palavra de Deus. Mas ministrar a palavra de Deus num lugar muito simples, que era um barraquinho de lona. E tinha uma placa desta igreja que tinha o nome Tenda de Deus Pró Salvação e Cura Divina. E eles começaram a lançar a palavra com um desejo ardente na alma, para que através da pregação, daquela pregação, pudesse existir uma igreja pura e que fosse dirigida realmente pelo reino dos céus e que Jesus pudesse reinar novamente sobre aquela igreja. Foi um anseio, o desejo do pastor Eurico, o desejo da irmã Odete. Mas entendam, meus prezados irmãos, que Deus, que tudo conhece, que tudo vê, que enxerga muito mais além, vendo a sinceridade do coração do pastor Eurico, a sinceridade da irmã Odete, Deus vendo aquele anseio no coração daqueles servos, algo maravilhoso começava a acontecer. Mas que algo de maravilhoso começava a acontecer? Deus passou a inspirá-los. O pastor Eurico passou a ser inspirado na palavra, dando direção à pregação.
E tanto isso é verdade, que muitos ouvintes de Hora Milagrosa, embora alguns que estejam me ouvindo agora, poderão testificar esta verdade. Sim, o pastor Eurico realmente era inspirado. E para poder exemplificar esta grande verdade, eu digo aos irmãos um ponto muito importante de um fato que se deu em um certo lugar. Uma senhora e um senhor. Aquela senhora sintonizou o rádio e passou a ouvir a Hora Milagrosa, e o bispo começou a falar, que na época ele era pastor, começou a falar, e ela achou muito interessante as palavras, que ia de encontro ao seu coração, mas no presente momento o seu esposo não gostou. Não gostou. Inclusive proibiu a sua esposa de ouvir. Eu não quero que você ouça mais esse pastor falando. Não quero que você ouça mais esse pastor falando. E passou os dias, sempre quando tinha oportunidade, ela ouvia, fazia um esforço para ouvir. E ela sentia-se aliviada com aquelas palavras, inspiradas pelos céus. Numa certa ocasião, seu esposo levantou na parte da manhã e foi dar uma volta nas terras que ele tinha. Então ele começou a ver as cercas e foi andando. E do outro lado da rua tinha uma casa que já fazia muito tempo que ninguém mais morava lá. Era uma casa abandonada. Então ele foi até aquela casa e, andando em volta da casa, ele viu com seus olhos que naquele cômodo daquela casa havia apenas 3 pregos. E ele começou a pensar: eu vou precisar desses pregos, porque sempre tem alguma coisa para fazer, uma tábua para pregar, então vou utilizá-los. Colocou no bolso, seguiu, e chegando na sua casa, sua esposa estava ouvindo a Hora Milagrosa. E atentamente ele passou a ouvir. E a mensagem era diretamente para ele. Então o pastor Eurico dizia: não pegue nada que lhes pertence. Não lese os outros. E disse: talvez o senhor esteja andando num certo lugar, encontra uma casa abandonada, e lá naquela casa encontra 3 pregos, coloca num bolso, vem para casa. Isso não é seu, nem que seja uma agulha. Isso é pecado, Deus não gosta. Então, aquele senhor chegou a dizer: não, ele está falando comigo, é comigo mesmo. E a partir de então, passou a ouvir a Hora Milagrosa, e hoje ele faz parte da nossa família apostólica. Provando, irmãos, que o pastor Eurico, Deus passou a inspirá-los e conduzir a palavra da pregação. Milhares de pessoas são testemunhas dessas verdades. Então Deus, nosso Pai, já preparou os seus porta-vozes. No caso, o pastor Eurico, a missionária Odete, já começou a preparar o ambiente para que no devido tempo a promessa que há muitos anos registrada nas Escrituras Sagradas pudesse se cumprir e se tornar realidade, a respeito da vinda do outro Consolador, um outro santo, que Jesus usaria, que Jesus prepararia, que Jesus conduziria, tornasse realidade. E Deus tudo fez para que houvesse um encontro desses dois com a Santa Avó Rosa.
E de fato aconteceu por providência divina, irmãos. Santa Vó Rosa foi naquela tenda simples, coberta de lona, e o pastor Eurico pregando, e ela vendo a sinceridade daquele coração, aquelas palavras ungidas por Deus, porque Deus já estava conduzindo para que tudo pudesse acontecer. Santa Vó Rosa chegou em casa, ajoelhou e fez uma oração. Jesus bendito, de hoje em diante, morro para o mundo e vivo somente para o Senhor. Uma oração com muita fé. E Deus já havia preparado o espírito da Santa Vó Rosa para ser o espírito consolador, mas dependeria dela. Dependeria das suas atitudes. Dependeria que ela realmente conservasse aquilo que Deus havia implantado no seu coração. E a Santa Vó Rosa conservou. De tal forma que a partir de então, Jesus se manifestou a Santa Vó Rosa e já contou os perigos da igreja se dividir. Os perigos que a igreja estava enfrentando, embora o pastor Eurico, que na ocasião não era ungido, levava aquela palavra tão santa, mas ele não conhecia, não conseguia enxergar os corações das pessoas às quais a Santa Vó Rosa tinha um dom de olhar para a pessoa, de ver a pessoa e conhecer o íntimo da alma da pessoa. Havia um diferencial no espírito privilegiado da Santa Vó Rosa, que embora foi pontuando, mostrando e eles acatando todas as orientações, e Jesus se manifestava a ela. Depois Jesus passou a levar o espírito da Santa Vó Rosa para os céus, e era a coisa mais linda que podia existir. Jesus levava o espírito dela, porque o Consolador deveria ter conhecimento dos céus, mas também da terra. Então, a Santa Vó Rosa foi conduzindo a igreja, foi santificando a igreja, e tirando da igreja, irmãos, os falsos, os fanáticos. Porque, irmãos, nos céus não entra o fanatismo. Não entra o fanatismo. Então, conduzida por Jesus, orientada pelo Mestre, direcionava a igreja, direcionava os dois da direção. E obras maravilhosas estavam a acontecer. Santa Vó Rosa conduzia a igreja, aconselhava o povo. E quem a conviveu com ela, e quem ouviu a sua voz, quem ouviu seus conselhos, afirma até hoje que a Santa Vó Rosa, sim, de fato, era uma pessoa do céu. Que só uma pessoa do céu poderia conduzir e direcionar palavras tão belas e tão profundas como as quais a Santa Vó Rosa direcionava. E ela foi tomando conta da igreja, orientando a igreja, e inclusive, irmãos, revelando os mistérios dos céus. Mistérios que até então, biblicamente, foram distorcidos pelas mãos dos homens. E a Santa Vó Rosa foi trazendo as verdades à tona, inclusive sobre a mãe de Jesus. Porque uma parte das Escrituras diz que a Virgem Maria, Jesus chegou à Virgem Maria, falando para ela realizar aquele grande milagre, e ela chegou a dizer umas palavras, e de repente Jesus afirma: mulher, não tenho nada contigo, ainda não chegou a minha hora. A Santa Vó Rosa foi revelando as verdades dos céus, que não foi assim de fato que aconteceu. Porque embora Jesus realizou o milagre, Jesus sempre respeitou sua mãe, sempre amou sua mãe, e sempre seguiu os mandamentos de Deus, honrar o pai e mãe. E Jesus honrou a Virgem Maria,
honrou São José. Então, a Santa Vó Rosa foi trazendo as revelações e esclarecendo aos dois a direção. E por orientação de Jesus, a igreja, como eu disse aos irmãos, surgiu nesta data, como eu falei para os irmãos, em 1954. Mas nós comemoramos o aniversário da igreja em 10 de junho, no aniversário da Santa Vó Rosa, exatamente porque a igreja nasceu com esta Santa de Deus. E foi uma orientação de Jesus. Então nós vamos participar de 2 aniversários, datas importantes para todos nós. A existência do reino de Deus na terra, onde Deus passou a falar ao seu povo, e a existência de uma santa poderosa, que foi guardada, amparada, protegida pela mãe de Jesus, pela Virgem Maria, que guardou a Santa Vó Rosa e que ajudou a Santa Vó Rosa a conservar na alma as qualidades que ela tinha: o amor, a pureza, a sinceridade, a fé, a coragem. A Virgem Maria foi o anjo de guarda do Espírito Consolador. E para nós, irmãos, é motivo de muita alegria. O povo de Deus deve estar feliz. O povo de Deus deve estar agradecido, irmãos, pela restauração do reino de Deus na terra, pela existência de uma santa, e depois, através do galardão da Santa Vó Rosa, um novo santo. O santo irmão Aldo, profeta do Senhor, que são dádivas de Deus. Então o povo deve agradecer todos os dias pela igreja restaurada. Irmãos, não existe no mundo uma igreja como a nossa igreja, que prega a realidade dos fatos, dos mistérios dos céus. Talvez alguém esteja nos ouvindo pela primeira vez, não vão conseguir compreender com exatidão, porque tem muita coisa a ser falada, há muita coisa para pronunciar, mas não é de uma hora para outra que compreende tudo. Como eu disse aos irmãos, primeiro precisa ter humildade no coração, porque os orgulhosos nunca vão compreender. Como diz Jesus nas suas palavras, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Algumas pessoas que chegam a dizer e chegam a confrontar uns aos outros, dizendo: eu sei de tudo o que existe nas Escrituras Sagradas. Ninguém sabe mais do que eu. Conheço tudo, de capa a capa, sei de tudo. De có e salteado, inclusive aqui, que você perguntar aqui, eu sei. Mas, irmãos, não adianta apenas ter conhecimento, é preciso ter discernimento, saber o que está dizendo, saber o que está lendo. E o apóstolo São Pedro chegou a dizer que antes de ler a palavra de Deus, precisa pedir a inspiração do céu, a iluminação para poder entender, porque muitos lêem a promessa do Consolador, mas não aceitam a Santa Vó Rosa. Inclusive, tem países que lê lá, falando a respeito de Jesus, o Cristo enviado, mas tem países que não aceitam Jesus como o Senhor e Salvador. Embora o coração humano, alguns têm o coração fechado mesmo, não abriu o seu entendimento para poder entender as verdades dos céus, exatamente por causa do orgulho. Mas uma vez que deixa o orgulho de lado e pede inspiração do céu, Deus vai conduzindo, irmãos, de uma tal forma tão linda, que a pessoa vai abrindo-se os olhos, assim como os olhos do apóstolo São Paulo foi aberto para enxergar a verdade do céu, e vai acontecer na vida daqueles que darem oportunidade para Deus. Onde nós estamos anunciando
esses dois santos, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, e somos testemunhas dessas verdades. Os nossos irmãos que estão aqui em Chapecó, são provas, são testemunhas do grande poder de Deus presente na vida da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Tem muitos testemunhos para se contar. Se a gente abrisse oportunidade para todo mundo falar, cada um contaria o seu testemunho, o seu depoimento de fé, provando que esta santa é real e verdadeira. É uma santa de Deus, que está a olhar, como eu disse aos irmãos, não somente para os apostólicos, mas para o mundo, inclusive para o coração endurecido. Se a pessoa dar oportunidade, a Santa Avó Rosa entra com providência naquele coração, e aquele coração, que era um coração fechado, orgulhoso, passa a ser um coração humilde. E isto, irmãos, é a Santa Avó Rosa que convence. Ela tem o poder do Espírito Santo contigo para convencer o mundo, as pessoas que habitam no mundo, que esta igreja é do céu. Então, prezados irmãos, nós iremos comemorar 70 anos de existência da Igreja Apostólica. E estamos a comemorar também o aniversário da Santa Avó Rosa. E a pergunta que cala o nosso coração, e amanhã nós vamos falar muito sobre isso, é a seguinte: como que estamos vivendo? Nós que recebemos a palavra, nós que conhecemos a verdade, nós que conhecemos toda a história da igreja, como tudo começou, como tudo se deu, como que está sendo o nosso comportamento? Como filhos de Deus, como representantes de Deus na terra. Sua atitude, meu irmão, sua atitude, minha irmã, como que são as suas atitudes? Porém, como alguém pode afirmar: eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu creio na Virgem Maria, eu creio na Santa Avó Rosa, eu creio no Santo Irmão Aldo, mas se ainda não entenderam o que era unidade, o que era união, não basta apenas falar da boca para fora. As atitudes precisam condizer aquilo que realmente somos. Amanhã, pela graça de Deus e pela orientação do Santo Irmão Aldo, porque foi orientação dele, mensagem publicada no boletim do ano de 2013. Amanhã nós vamos falar mais a respeito desse assunto, para que nos preparemos um dia após o outro para o próximo aniversário desta Igreja Apostólica. E deixo estas palavras nos vossos corações, deixando esta reflexão em cada coração. Você que afirma que é filho de Deus, a senhora que afirma que é filha de Deus, como são as suas atitudes? Pense. Está condizente com os ensinamentos da doutrina que Jesus nos deixou? Se está condizente com os ensinos que Jesus nos deixou por intermédio desses santos, estão de parabéns, e continue cada dia mais se santificando. Porque, irmãos, vai chegar um dia. Esse dia ninguém sabe. Eu não sei, o Senhor não sabe. Você que está me ouvindo, que está me visitando, está visitando a igreja da Santa Rosa, também não sabe. Mas esse dia chegará em que os nossos olhos fecharão aqui na terra. E as nossas atitudes precisam estar boas para que possamos morar com Deus na eternidade, que é o melhor lugar que pode existir. Que essas palavras estejam nos vossos corações. Muito obrigado pelo silêncio de todos os meus irmãos, tanto os irmãos aqui presentes, inclusive os visitantes que estão a nos visitar. Muito obrigado também aos nossos amigos internautas pela atenção que nos deram, os ouvintes de Hora Milagrosa também. Gratidão, que Deus e os santos de grande poder que estão aqui conosco, nós não a vemos com os nossos olhos, mas eles estão a sondar os nossos corações. O que
trouxeram aqui. Não estão aqui por acaso. Existe um porquê, um motivo, e este motivo Deus sabe qual realmente foi a sua intenção. E nesta igreja, irmãos, acontece o batismo com o Espírito Santo. Se alguém realmente entregar com sinceridade, Deus concede o seu batismo com o Espírito Santo, que a pessoa fica feliz da vida, alegre, satisfeita pela palavra conduzida e volta para a sua casa melhor do que entraram e se converte à verdadeira fé. Amém. Convido a todos para poder ficar em pé. Oremos para finalizar a nossa santa reunião. Querido Pai, nosso Deus, é com muita alegria, Senhor, que invade o nosso coração. Uma alegria, Senhor, que nós não conseguimos explicar com exatidão. Nosso muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, desde os tempos mais remotos, tem olhado para todos nós, para as gerações e para as futuras gerações com bons olhos. Apesar que a humanidade caiu da sua graça, distanciou do Senhor, ficou distante de Ti, meu Deus, mas o Senhor nunca desistiu da raça humana, a qual criara com tanto amor. Com suas próprias mãos, Senhor, o Senhor nos criou, com desejo de nos ver no Teu reino. É a Sua vontade, Pai. Mas por tudo o que aconteceu, pelo pecado que passou a dominar no mundo, e com muita intensidade, o Senhor foi enviando os Teus enviados, patriarcas, profetas, que falou muito em nome do Senhor, que realizou maravilhas. Teu Filho também realizou maravilhas, curando cegos, aleijados, mudos, enfim. Nossa gratidão, só temos que agradecer. E como se não bastasse, nesta era que nós vivemos, em que os valores éticos e morais foram realmente substituídos por muitas coisas desta terra, pela sabedoria humana, o Senhor não desistiu da raça que criara. Hoje o mundo prega o errado como o certo, mas o Senhor sempre tem falado realmente o que é certo. E o Senhor preparou os 2 servos seus, que foram pessoas fundamentais para que tudo pudesse acontecer. Depois ungido pelo nosso Senhor Jesus, pela Santa Vó Rosa, o Bispo Eurico, a missionária Odete, foram pessoas que muito ajudou esta igreja. E através deles surgiu a senhora Santa Vó Rosa. A senhora pôde então reinar naquela igreja, seguindo todas as orientações de Jesus. Obrigado, Senhor, pelos Teus planos. Obrigado muito mesmo, Senhor, pelo envio do outro Consolador na pessoa da Santa Vó Rosa. Obrigado, Jesus, o Senhor foi fiel àquilo que prometeu. Obrigado, Santa Vó Rosa, por nos revelar a pessoa de Jesus, por nos revelar a pessoa da Virgem Maria, por nos revelar a pessoa dos santos do reino dos céus. Gratidão. Obrigado, irmão Aldo, por nos falar sobre a Santa Vó Rosa, sobre a grande bênção. Gratidão, santos de Deus. E aqui entre nós tem pessoas que veio nos visitar e que veio nos conhecer, como tudo começou. Portanto, eu te peço, ó querido Deus, que esteja a agir nesses corações destas preciosidades, que o Senhor possa conduzir esta palavra que é viva e de salvação a esses corações, para que eles possam entender
entender a existência desta igreja, a existência da Santa Vó Rosa, e a existência também do Santo Irmão Aldo, e de um povo santo e zeloso de boas obras, que o nosso Pai tanto quer. Esteja a abençoar todos que estão aqui, os irmãos de idade, enfim, as crianças, dando sabedoria, e que as mesmas possam ter um bom comportamento no templo sagrado do Senhor. Virgem Maria, Santa Vó Rosa, esteja a orientar as nossas crianças, a colocar no coração destas preciosidades. Bem como também muitos colocaram os seus pedidos neste altar de graça. Estendo as minhas mãos, meu Deus, mas é o Senhor que está realizando esta obra de cura e de salvação. O Senhor neste momento está curando, libertando os enfermos, dando vida através de Jesus e através desta santa nova e desse santo novo, o Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos na fé em Deus, queridos visitantes, queridos amigos internautas e ouvintes de Hora Milagrosa, recebamos todos nós a bênção do nosso Deus, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que esteja sempre conosco. Amém. A paz do Senhor para todos e até amanhã, com a permissão de Deus.